Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. O mundo onde o Ayurveda está inserido, ele envolve hinduísmo, tantrismo, budismo, para parar por aí, certo? É muito complicado você dizer que o Ayurveda ele é só budista, só hinduísta, só isso aqui. No Tibete, o Ayurveda virou só budista. Em alguns lugares da Índia ele é só hinduísta, em outros lugares da Índia ele é mais tântrico. Em muitos lugares ele recebeu uma influência muito grande árabe da medicina humana, eu acho que é esse o nome. Então o Ayurveda é um grande salamaleque de coisas que funcionam. Essa é a parte que eu gosto de falar. Ayurveda é Ayurveda porque ela funciona há 5, 10 mil anos. Tudo que funciona, por exemplo, nos textos clássicos de Ayurveda, lá do Charaka, etc. Então não tem nada de metal pesado nas formulações químicas. Isso veio muito depois. Mas as pessoas olhavam aquilo e falavam, nossa, uau, Mercúrio é um negócio fantástico. E passou a ser aceito dentro do Ayurveda tal qual. Hoje em dia você vê a quantidade de formulação que tem metais pesados processados para que eles percam a toxicidade à fisiologia humana, na Índia é incrível, certo? Então, qual é o propósito do Ayurveda? Tem um verso que é assim, Dharma Artha Kama Mokshanam Arogya Mulam Uttamam. Depois ele continua. Mas isso significa que na raiz de Dharma, que é o seu senso de corretude diante das coisas, vamos botar assim, verdadeiricidade. Aquilo você faz porque, sabe, é muito certo e muito correto para você. Artha, que é a sustentação material com coisas que têm sentido a partir de Dharma. Kama, que é a fruição das coisas que têm sentido para você. E moksha, que é o desprendimento dessas coisas. Elas têm como base um estado de não padecimento fisiológico, arogyam. A raiz disso, a raiz do desenvolvimento espiritual para o Ayurveda é um corpo saudável. A raiz. Mas não é a flor. A flor é moksha. Que aí, dependendo da tradição, se estiver dentro de uma tradição mais hindu, a palavra que vai ser usada é moksha. Se estiver dentro de uma tradição mais budista, provavelmente a palavra que vai ser usada é nirvana. Mas a ideia é um lugar de equinanimidade, certo? Porém, a equinanimidade ela é diferente dentro do mundo hindu e dentro do mundo budista. É importante entender um pouco essa diferença. No mundo budista, a equinanimidade é um vazio, plenamente vazio. Sem o menor problema em relação a isso. Certo? Apenas é. Você olha ali, se você parar... A natureza como ela é. Se você parar e ficar observando, você vai observar a natureza enquanto vazia. Certo? Isso dentro do mundo da cultura hindu, isso é entendido como Ketu, que é o eclipse lunar, é o nódulo sul da Lua. O que significa? Que pessoas que têm uma espiritualidade mais influenciada por Ketu, elas entendem a libertação como vazio. Elas entendem no corpo, assim, a verdade para elas é isso. Certo? Plenamente válido. Cada graha, cada um dos 9 tipos de padrões fundamentais de frequência que podem influenciar a nossa mente, quando elas governam a nossa espiritualidade, ela se manifesta de uma maneira diferente. É por isso que tem tanta espiritualidade diferente, certo? Não existe em absoluto uma melhor. Pelo menos eu não acredito que exista em absoluto uma melhor. Existe em absoluto aquilo que faz sentido para você, certo? Durante o desenvolvimento daquele mundo cultural ali, primeiro o Ayurveda nasceu numa, digamos assim, foi formatado num berço de mantras, onde os sábios utilizavam padrões de frequência sonora
para gerar resultados fisiológicos. A cultura védica, em um certo sentido, é uma cultura de fazer terapia através do som, certo? Mais tradicional, do Rig Veda, todos esses Vedas, Yajurveda, Samaveda, até o Artava Veda. É a ideia do encantamento, mas do encantamento onde você, com fogo, com som, você conecta o mundo sutil e o mundo material, e essas duas coisas atuam de uma maneira coordenada. Ok? Passou-se um momento histórico e chegou a um outro lugar do desenvolvimento histórico do Ayurveda, que foi o movimento mais budista, que levou a ter cessar as cirurgias, a cortar, entrou num período onde o Ayurveda se desenvolveu muito em diferentes setores, mas o cirúrgico eclipsou, certo? E nesse momento, lá por volta do século V, VI depois de Cristo, a Índia toda ela foi varrida por uma revolução filosófica espiritualista chamada budismo, onde Buda, um grande quetuniano, virou e falou: gente, a gente está muito discutindo a repipoca da parafuseta. Vamos sentar e meditar. Vamos parar, sentar e meditar. Parar, sentar e meditar. Deus existe, Deus não existe, não quero saber. Não importa. Vamos sentar e meditar, vamos ver, cada um descobre por si, certo? Então essa é uma postura que, diante da quantidade de ritualismos que estavam acontecendo na Índia naquele momento, nossa, aquilo permitiu um monte de gente se abrir para uma coisa que estava muito enclausurada. Isso teve uma expansão formidável, etc. e tal. Mas a história, dentro da perspectiva da cultura védica, ela é movida por trânsitos. Então, num determinado momento, tem que acontecer algumas coisas em um determinado trânsito, e depois as coisas mudam. Isso, a evolução da história, ela segue determinados padrões energéticos. E aí chegou um momento onde todo esse vaziismo budista, ele acabou deixando um pouco as pessoas perdidas, porque isso agrava um pouco o Vata. Não todo mundo. Eu acho que muito. Mas assim, agravar o Vata não necessariamente é ruim em espiritualidade. O problema é quando você agrava o Vata demais e você não tem ojas para sustentar aquilo, o corpo começa a sofrer. Sim. Tanto é que o Buda tinha um médico ayurvédico. Então, você sentar para meditar, você pode vivenciar o transcendente, mas o teu corpo ele não é transcendente no sentido mais denso da coisa, certo? E aí teve um outro movimento espiritual importante na Índia, com Adi Shankara fazendo uma reestruturação da estrutura védica dentro de uma perspectiva mais monástica. Ele deixou de ser uma perspectiva védica tanto de sacerdotes para ser mais de monges. Então, em um certo sentido, foi um movimento de conciliação entre o antigo mundo védico e o mundo védico pós lições budistas. Mas, dentro da cultura védica, um ponto importante de diferença do sentimento budista e do sentimento védico, os dois são válidos, é que o sentimento védico é que esse vazio ele é pleno de energia sentimental. Pode ser amor, pode ser calor. A cultura védica, ela não é ketuniana, no sentido de que aquele vazio é pura e simplesmente vazio e o vazio está bem. O que é ketuniana? Ketuniana é no sentido de que Ketu é esse graha, que é esse astro, esse padrão de frequência, onde o vazio tem sentido. Certo? O zero é um ótimo cara. Para a cultura védica, o 1 é um ótimo cara. Então, na cultura védica, no geral, você vai ter o entendimento de que tudo é 1 e não de que tudo é 0. Tudo 1 e tudo 0 meio que dá na mesma coisa, mas a sensação experimental dela é diferente. O budismo, ele corre um certo risco de, quando o Vata grava demais, ficar numa perspectiva nihilista. Do tipo assim, já que tudo é vazio, então para que continuar com esse corpo? Talvez é porque o védico ele considera a unidade então, e o outro não. Então, aí o que acontece? Não que todos os budistas vão virar nihilistas, longe disso. O budismo ele é um sistema filosófico maravilhoso e atende um monte de pessoas que têm essa frequência e que aquilo ali eles falam,
encontrei alguém, assim, que realmente diga o que eu sinto, certo? Assim como o taoísmo, assim como a cultura védica, todos esses sistemas, eles têm padrões de frequências fundamentais que atendem um determinado fecho, certo? E isso é mais ou menos a diferença fundamental entre a cultura védica e a cultura budista. A budista, ela fala o 0, e a cultura védica, ela fala 1. Qual é o certo? Os 2. Depende do qual é o certo para você. Mas dentro da cultura védica, o 1, ele expressa amorosidade, ele expressa consciência, ele expressa presença, ele expressa divino, que é a palavra Atma, não sei o que e tal. E na cultura budista, isso não é vivenciado dessa forma, fala, que nada, nirvana. Sabe, tipo, 0. 0. Absoluto. Tranquilidade. Enquanto que o outro é o divino. E o outro tá 0. Silêncio. Os dois ajudam, tá? A cultura védica, por um certo sentido, por ela ter mais o 1, ela tem uma tendência a virar mais ritualística. Não que o budismo também não vire ritualístico, mas a cultura védica, se o budismo ele facilmente vai para o niilismo, a cultura védica facilmente vai para o ritualismo vazio, onde você fica fazendo aquelas rituais, etc. e tal, que tem uma proposta de te conectar com uma vibração, mas depois aquilo se perde e vira um negócio meio que mecânico, certo? Então, se a tua espiritualidade verdadeira é taoísta, budista, xamanista, védica, qualquer coisa que seja, que diferença faz? Desde que você encontre a paz, vamos chamar assim. Nas diferentes colorações que elas forem, né? A paz laranja vai ser diferente da verde, mas é tudo arco-íris, certo? Então isso ajuda a gente a ter uma postura mais centrada diante de um aspecto prioritário, que é cuidar da saúde para a tua espiritualidade poder florescer melhor, certo? Sim. Então o Ayurveda, ele é raiz. O tronco são as suas práticas espirituais, teu caminho, aquilo que, sabe, dá forma à coisa. Os branches, né, os galhos, é aquilo que vai fazendo você ficar mais amplo, você não fica tão duro naquilo dali. As folhas, elas estão te energizando e você está conseguindo trocar com... E o desabrochar, o florescer, é a flor, o fruto, etc. Então, se você segue uma perspectiva de que assim, a tua fisiologia vai te ajudar a florescer, ótimo, o Ayurveda te ajuda. Se isso não faz sentido para você, esquece o Ayurveda, porque o Ayurveda, ele é uma medicina para facilitar a tua espiritualidade. Eu entendo assim, entende? Enxergo assim, sinto assim. Né? Então, é que eu só fico observando, porque... A questão do apego, né, que é a questão que você trouxe assim, será que isso não vai deixar você apegado mais ao corpo? Transitoriamente. Até o teu corpo estar equilibrado o suficiente para você poder desapegar dele com saúde, certo? E não desapegar dele por não quero mais, birra, certo? Tipo, sim. Certo? Não, assim, quando aquele negócio ali for como uma luva saindo fácil do teu sistema, aí esse desapego vai ser saudável. Onde você fechou a porta e deixou a chave ali bonitinha, olha, quando precisar voltar eu volto. Não saiu tipo batendo a porta, essa casa daqui que não funciona, etc. Certo? Então, a ideia é assim, um pouco de corpo saudável durante um determinado tempo, ter um certo apego a ele, transitório. Não sei se pode chamar nem de apego, mas de consciência. Né? Mas assim, apego no sentido de que, tipo, tá, eu sei que isso fundamentalmente não é importante no último ponto. Mas transitoriamente, enquanto tá cruzando o rio, aquele barco tá te ajudando. Sem dúvida, certo? É parte e quando você chegar do outro lado da margem, aí deixa o barco, sabe, corpo. Não, tranquilo, mesmo. mas no meio do caminho você vai brigar com o barco? Não, esse barco daqui, não, eu prefiro o rio, vamos jogar. Aí depois... Você pode não chegar na margem. Você tem razão. Entendeu qual é a ideia? Agora... Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!